Alguns astrônomos, estimando o número de planetas e estrelas de nossa galáxia, calculam que podem existir centenas de civilizações alienígenas pelo cosmos. Já fazem décadas que estamos vasculhando o espaço em busca de sinais de rádio e outros indícios de seres inteligentes. Segundo o astrofísico Frank Drake, criador de uma equação para calcular as chances de uma civilização capaz de entrar em contato conosco, poderiam existir só na nossa galáxia 10.000 civilizações alienígenas. Se as probabilidades são tão promissoras, onde eles estão e por que ainda não os conhecemos? Em 2010, o famoso canal History Channel estreou a série Alienígenas do Passado, que apesar das críticas da comunidade científica, que a chamou de pseudociência e pseudohistória, conquistou adeptos do mundo inteiro. A própria ideia de que alienígenas visitaram a humanidade no passado e foram conhecidos como deuses tornou-se amplamente divulgada na internet, com todo tipo de teorias da conspiração. Teriam realmente alienígenas visitado a Terra e ensinado os princípios da civilização à humanidade? Estes astronautas visitantes teriam inspirado as antigas mitologias dos deuses que desceram dos céus? Frequentemente, a teoria dos alienígenas visitando a Terra no passado faz referência aos textos bíblicos ou à mitologia dos povos. Como a nossa série estuda as origens dos povos e seus mitos e crenças, vamos testar agora o quanto esta teoria tem possibilidades. Esta é a série Ancestrais. Bem-vindo ao canal Observatório 7, e ao longo de 2 temporadas nós temos estudado o início das civilizações, crenças e povos, segundo a lista de nações de descendentes dos filhos de Noé, conforme relatado na Bíblia em Gênesis capítulo 10. Também vimos como os povos adaptaram as crenças da tradição oral sobre os 11 primeiros capítulos de Gênesis. Confira aqui nos links os episódios anteriores de nossa série. Este é o último capítulo da 2ª temporada de Ancestrais, mas fique ligado no nosso canal, pois em breve teremos mais novidades. Curta os nossos vídeos, compartilhe nos ajudando com o crescimento do canal, inscreva-se e acione o sino de notificações para receber avisos dos novos vídeos postados. Lembre que abaixo deste vídeo, nas descrições, você encontra a nossa bibliografia e links para outros vídeos do mesmo interesse. Indo em playlists, você pode assistir em sequência a 1ª e 2ª temporada da nossa série. Ancestrais é uma produção original do canal Observatório 7. Deixe seus comentários e sugestões, lembrando que é muito importante tratar as ideias dos outros com o mesmo respeito que você gostaria que tratasse as suas ideias. Obrigado pela sua participação e assista agora este intrigante assunto. O cinema vem explorando o tema alienígenas há décadas, mas em especial a ideia de antigos astronautas está presente em filmes famosos como 2001, Uma Odisseia no Espaço, Prometheus e até na famosa série Star Trek. De fato, parece lógico que existam seres inteligentes e até mais desenvolvidos tecnologicamente do que a raça humana. Muitos creem que eles ainda nos visitam. Algumas décadas atrás, teorias de conspiração, fotos e vídeos de péssima qualidade presumiam provar a visita deles. Fenômenos estranhos pelo mundo e relatos de abduções deram origem a muitos filmes e seriados. No entanto, com o amplo desenvolvimento da qualidade das câmeras de vídeo e com a popularização delas nos monitorando em quase qualquer lugar, parece que cada vez menos temos os supostos avistamentos alienígenas. Hoje temos câmeras de excelente qualidade no mundo inteiro
e recebemos vídeos dos flagrantes mais improváveis, como até mesmo de raras quedas de meteoros. Um a um, os supostos contatos extraterrestres estão se tornando esquecidos e irrefutáveis. Graças a isso, permanece a questão: onde eles estão? Talvez seja a decadência do modismo dos OVNIs que deu atenção especial nos últimos tempos para a teoria de que eles passaram por aqui e já foram embora. Dois homens popularizaram esta ideia: um gerente de hotel e um economista e jornalista. O suíço Erich von Däniken foi educado na escola católica, onde desde cedo rejeitou a interpretação que a igreja fazia da Bíblia e desenvolveu interesse por discos voadores. Aos 19 anos, condenado por furto, saiu da escola e foi trabalhar num hotel. Mudou para o Egito e também foi condenado por fraude e peculato. Em 1968, ele trabalhava como gerente de hotel em Davos, Suíça, quando lançou seu livro Eram os Deuses Astronautas? Von Däniken foi preso por falsificar registros de hotel e referências de crédito com o objetivo de contrair empréstimos que usou para viajar pelo mundo em busca de sua teoria. Com a venda do livro, pagou suas dívidas, saiu do ramo da hotelaria e escreveu mais um livro na prisão. O livro foi muito traduzido, vendido e tornou-se famoso pelo mundo inteiro. O outro teórico nasceu em 1920 no Azerbaijão. Formado em economia em Londres, Zacharia Sitchin foi editor e jornalista em Israel, estudou por conta própria os cuneiformes sumérios e visitou vários locais arqueológicos. Antes de morrer em 2010, Zacharia deixou uma série de livros e uma teoria que se tornou viral na internet em sites de conspiração. Sua teoria parte da mesma ideia de von Däniken de que alienígenas visitaram a humanidade no passado, mas para ele, segundo sua interpretação dos escritos sumérios, alienígenas de um planeta chamado Nibiru, associado a Marduk na mitologia, vieram em busca de nosso ouro. Nibiru seria um planeta 12 vezes mais distante que o Sol e que a cada 3.600 anos retornaria para a órbita interna, causando catástrofes e interferências planetárias. Os seres deste planeta seriam os Anunnaki, ou na Bíblia chamados de Nefilins. Eles teriam vindo à Terra para procurar recursos através da engenharia genética, transformaram o Homo erectus no Homo sapiens, para que este trabalhasse como escravo minerando ouro para os alienígenas. Estes híbridos de primatas e aliens se tornaram os sumérios e os alienígenas foram os seus deuses. As teorias de von Däniken possuem muitos adeptos, mas também dezenas de refutações e contradições que não caberiam neste pequeno vídeo. Basicamente, viola o contexto histórico das culturas e artefatos que ele cita sem nenhuma consideração histórica. Já a teoria de Zacharia é amplamente descartada tanto por astrônomos quanto por eruditos do antigo Sumério, e hoje podem ler o cuneiforme e discordam de suas traduções e interpretações. Nada há nos textos que corroborem a ideia de Zacarias sobre Nibiru. Nenhum artefato espacial alienígena jamais foi encontrado na Terra. Então, por que a teoria ganha tanta força retórica? A resposta é que tais teorias se baseiam nas incoerências da visão materialista de mundo e história. Por exemplo, o surgimento da inteligência e habilidades da raça humana que não são justificadas no registro fóssil. Segundo a teoria da evolução, o Homo sapiens atingiu em 300 mil anos um nível evolutivo que não se pode comparar ao de nenhum outro organismo, nem mesmo aqueles que existiam há milhões de anos antes. A evolução humana é uma teoria totalmente em crise por falta de provas, mas em vez de admitir uma criação especial, parece mais lógico para quem não quer admitir implicações teológicas explicar o salto evolutivo com a teoria dos alienígenas ou mesmo a própria origem da vida pela intervenção de experimentos genéticos de seres extraterrestres. Até mesmo o famoso evolucionista e defensor do ateísmo Richard Dawkins admite que, visto que a vida na Terra tem aparência de design, poderia ser resultado de um designer inteligente de outro lugar do espaço.
mas nunca de um Deus criador. Hello, Professor Dawkins. How are you? I'm Ben Stein. I'm so sorry to keep you waiting. How are you? Fine, thank you. You have written that God is a psychotic delinquent invented by mad, deluded people. No, I didn't say quite that. I said something rather better than that. Oh, well, please tell us what you said. Please tell us what you said. Well, I would have to read it from the book. No, please. The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction. Jealous and proud of it. A petty, unjust, unforgiving control freak. A vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser. A misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. So that's what you think of God? Yeah. How about if people believed in a God of infinite lovingness and kindness and forgiveness and generosity, sort of like the modern day God? Why spoil it for them? Why not just let them have their fun and enjoy it? I mean, I don't want to spoil anything for anybody. I write a book, people can read it if they want to. I believe that it is a liberating thing to free yourself from primitive superstition. So religion is a primitive superstition? I think it is, yes. So you believe it's liberating to tell people that there is no God? I think a lot of people, when they give up God, feel a great sense of release and freedom. Why do you think that? I mean, what's your you're a scientist, what's your data? I think, well, I've had a lot of letters saying that, and I've... There are 8 billion people in the world, Dr. Dawkins. How many letters have you had? No, I haven't done that. That's quite true. Professor Dawkins seemed so convinced that God doesn't exist that I wondered if he would be willing to put a number on it. Well, it's hard to put a figure on it, but I mean, I put it as something like, 99% against or something. Well, how do you know it's 99%? I don't. Say not 97%. No, I did. You asked me to put a figure on it, and I'm not comfortable putting a figure on it. I just think it's very unlikely. What? But you couldn't put a number on it? No, of course not. So it could be 49%. Well, it would be. I mean, I think it's unlikely, and it's quite far from 50%. How do you know? I don't know. I mean, I put an argument in the book. Well, then who did create the heavens and the earth? Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question by using the word who. Well, then how did it get created? Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. What was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right. How did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anybody. Nor has anyone else. Possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. Well, but that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point. So Professor Dawkins was not against intelligent design, just certain types of designers, such as God. Uma vez que Dawkins também não pode explicar como a vida se formou em outros lugares, por que se recusa determinadamente a abolir a possibilidade de uma origem especial do universo e da vida? Porque ele escolheu não acreditar, e isso determina todas as suas interpretações dos fatos. O mesmo se dá com os teóricos do antigo astronauta. Eles descobrem as falhas na teoria da evolução, mas as interpretam por seu paradigma evolucionista, somando a ideia de que alienígenas nos visitaram. Mas o que diferencia o paradigma de uma criação especial de outras teorias como a evolução humana e a teoria dos alienígenas do passado? O problema é que teorias como a de Zaccaria têm inúmeras incongruências históricas, como por exemplo o fato de que a Suméria nem sequer tinha tanta exploração ao ouro como proposto por ele. Crer na teoria do antigo astronauta é uma fuga,
pois aceitar a Bíblia é um problema que nos leva a questionamentos morais e éticos. A Bíblia, se for verdadeira, se for histórica, não sendo um livro de ciências e sim um livro de relacionamento com Deus, nos leva a questionar o que o Criador espera de nós. Outro ponto é que vários objetos que foram fabricados com técnicas que ultrapassam amplamente a capacidade desenvolvida por seus criadores na época de sua realização, como as pirâmides de Gizé, Nazca, os monólitos de Stonehenge, os moais da Ilha da Páscoa e os artefatos de Quimbaya, são aparentemente anacrônicos e são justificados como sendo obra de alienígenas. No entanto, arqueólogos já podem explicar como foram feitos tais monumentos e sabemos que a imensa dificuldade de tais obras não era problema para o homem do passado, que é cada vez menos animalesco e cada vez mais sapiens. Sabemos também que tais obras foram, na maioria das vezes, motivadas pela religião. Tal fato corrobora em muito para a origem comum e especial da civilização, exatamente como descrita nos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Não somos uma raça híbrida de primatas com alienígenas, mas o produto de uma civilização inteligente, desenvolvida a partir de uma espécie especialmente criada, e tais civilizações, desde cedo, tinham alta religiosidade e habilidades intelectuais. É um completo absurdo ver naves espaciais e trajes de astronautas em cada obra artística destes povos. Um antigo astronauta capaz de viagens interestelares dificilmente necessitaria de capacetes rudimentares em forma de bolha e roupas imaginadas segundo o modelo conhecido dos ultrapassados trajes espaciais dos cosmonautas humanos dos anos 60, quando as teorias do antigo astronauta foram popularizadas. A última tese da teoria do antigo astronauta é que obras de arte e literatura que descrevem episódios sobrenaturais seriam, na verdade, descrições primitivas de encontros com tecnologia alienígena. Então, a Bíblia, a Epopeia de Gilgamesh ou as máquinas voadoras da literatura indiana antiga seriam descrições de máquinas alienígenas. Tal premissa se baseia no puro preconceito de que Deus não existe e de que os povos antigos eram tão tolos que não sabiam descrever o que viam ou não tinham capacidade de produzir poesia, ficção e alegorias. Um episódio citado é o translado de Elias na carruagem de fogo. Dizer que isso era um OVNI com aliens abduzindo Elias é ferir todos os princípios de interpretação. O texto registra como Elias, sem ser alienígena, fazia diversos milagres e como Eliseu, seu discípulo, continuou sua obra. Eles se reconheciam e eram reconhecidamente humanos e tinham medos e angústias humanas, como, por exemplo, temer o rei Acabe. Por que um alienígena, dono de tais tecnologias, teria medo de um rei humano como Elias teve? Deus se revelou na linguagem e cultura que os povos da época podiam entender. Por isso vemos Elias sendo levado por um carro de fogo sobrenatural. O texto não diz que era como um carro, mas que era um carro de fogo, pois Deus revela-se como pode ser compreendido por tais culturas. Outras vezes, como no caso da visão de Ezequiel sobre o trono de Deus e as rodas ao seu redor, os teóricos ferem todos os princípios de interpretação bíblica, de símbolos bíblicos e literalizam aquilo que é apenas simbólico para transmitir uma mensagem. Nenhum estudioso coerente da religião, da história ou da ciência levará a teoria do antigo astronauta a sério. Mas, a despeito disso, ela exerce um fascínio porque, como toda ficção, ela aguça a nossa imaginação e desejo. Queremos conhecer os seres de outros planetas. Então, onde eles estão e por que não nos visitaram? A seguir, vamos tentar combinar alguns motivos que a ciência dá para o silêncio alienígena e comparar com a Bíblia e o testemunho que aparentemente ela dá sobre a vida em outros planetas. É claro que o tema vida em outros planetas não é um tema bíblico
e muito menos podemos presumir que o homem nos tempos bíblicos tivesse tais compreensões, pois para eles o mundo era simplesmente o natural ao seu redor e a dimensão espiritual além de si. Conforme a primeira visão científica do gargalo para as civilizações extraterrestres entrarem em contato conosco, a Terra seria tão especial e suas condições tão incrivelmente raras que estaríamos sozinhos no universo. Aparentemente a Bíblia não vê assim e muito menos a ciência. Enquanto a ciência tem encontrado centenas de outros planetas e as grandezas do universo tornam quase impossível que não existam centenas e talvez milhares de outras terras por aí, a Bíblia reconhece a realidade de outros seres em dimensões ou lugares diferentes que a nossa realidade. Por exemplo, os anjos, os emissários do céu, são espíritos ministradores que nem são humanos nem são terrestres. Mas não os confunda com carinhas verdes ou cinzas do mundo da ficção, ou com seres dos tipos de Star Trek. Alguns cientistas justificam que os aliens não aparecem porque todas as civilizações chegam ao ponto de se autodestruírem. Do ponto de vista das probabilidades, se há tantas chances de a vida inteligente existir, seria improvável pensar que muitas dessas não tenham tido a capacidade de sobreviver. Por outro lado, na Bíblia parece não haver motivo para pensar que o pecado tenha sido gerado em outros mundos. Apocalipse 12 declara que o rebelde foi lançado do céu e se estabeleceu na terra, onde enganou os humanos e os pôs na condição de infelicidade e morte. Outro raciocínio usado para responder o porquê nunca entramos em contato com seres de outros mundos é que todos, além de nós, sejam formas de vida inferiores e atrasadas. Embora seja possível em alguns lugares do universo, nada há na Bíblia que negue a vida nos outros planetas, inclusive vida inteligente e mais adiantada do que a nossa. O livro de Jó testemunha que antes que a terra fosse formada para a vida, as estrelas da alva cantavam, em Jó 38:7, sendo estrelas um símbolo bem conhecido para anjos ou mensageiros e ministros de Deus. Portanto, já havia vida no universo antes dos humanos na terra. O livro de Jó também nos dá uma percepção cósmica. No capítulo 1, versos 6 a 7, ele mostra uma reunião dos filhos de Deus diante do trono do universo, e tudo leva a crer que eram representantes de direito das raças inteligentes criadas por Deus, pois Satanás, que ao rebelar-se e perdeu o status de filho de Deus, apresenta-se entre eles como o dono e representante da terra em lugar de Adão, o líder e pai já morto de nossa raça. Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo, ele é o usurpador deste mundo. Jesus também disse que os anjos veem a face do Pai, então parece lógico supor que estes filhos de Deus, mencionados em Jó, não eram os anjos que veem rotineiramente a face do Pai, mas era uma reunião de representantes de mundos não caídos no pecado. Era o Adão de cada outro planeta criado por Deus, pois todo ser inteligente criado por Deus é um filho de Deus enquanto faz a vontade de Deus, conforme diz o Evangelho. Na teologia é a condição do grande conflito entre Cristo e Satanás que faz a terra isolada ou separada do céu. Para cientistas, talvez a Terra esteja por demais isolada geograficamente das civilizações do cosmos, mas no ponto de vista espiritual, o universo pode não estar em contato conosco, porém nos observa para ver os efeitos da rebelião de Satanás. Talvez seja este espetáculo que Paulo mencionou em 1 Coríntios 4, verso 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Assim, contemplando a maneira como Deus tenta salvar o homem, o universo aprende sobre o amor de Deus e sobre as consequências da rebelião. A história da humanidade seria este espetáculo, assistido de longe por outras raças. No universo ficcional Star Trek,
Raças alienígenas viajam pela galáxia e às vezes descobrem seres num mundo ainda não desenvolvido o bastante para compreendê-los ou lidar com o poder da tecnologia interestelar. A chamada Frota Estelar tem um código de honra que rege não interferir em mundos, alterando seu desenvolvimento cultural e tecnológico até que eles possam lidar com este poder de maneira responsável. Na série e nos filmes, os membros da Frota Estelar não podem interferir e se revelar a eles nem mesmo para salvar vidas, para não colocar em risco seu próprio amadurecimento. Talvez seja o mesmo com o nosso mundo. Certamente há outras terras, outros filhos de Deus. Não sabemos como eles são, mas o pecado não chegou a eles e por isso eles não devem interferir de maneira direta em nosso mundo. Somos nós quem somos responsáveis por fazermos escolhas, não baseadas em poder ou privilégios, não baseado no medo, mas no caráter que Deus espera restaurar em nós. Este tem sido um longo processo, mas não solitário. Fomos visitados, não por alienígenas em discos voadores, mas pelo próprio Criador.